Um menino desapareceu no quintal de casa e, ao longo dos anos, inúmeras coisas estranhas aconteceram, criando suspeitas de que haja uma verdadeira conspiração por trás desse caso. Hoje vamos falar sobre a história de Michelangelo Alves. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário interagindo com o nosso conteúdo. Pode ser se já conhecer essa história, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube entenda essa interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem postados. Se quiser ajudar de uma outra forma, você pode se tornar membro. Existe mais de um nível. No nível perito, seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo, e existe também a ferramenta Valeu, onde você pode escolher um valor e colaborar com o canal quantas vezes quiser. Sobre a história de hoje, o Michelangelo Alves da Silva, apelidado de Mike, nasceu em abril de 76. Ele era o segundo filho de Helenilde e Antônio. O Mike foi um filho muito desejado e amado, descrito como sendo sempre muito alegre, extrovertido e comunicativo. Gostava de sempre fazer novas amizades. A família tinha uma condição de vida considerada estável. Eles moravam em uma casa localizada próxima ao centro da cidade de Foz do Iguaçu, na região oeste do estado do Paraná. Foz do Iguaçu é conhecido internacionalmente por conta das Cataratas do Iguaçu, considerada como uma das 7 maravilhas da natureza, e também pela usina hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo em tamanho e a primeira em geração de energia, considerada como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E devido a tudo isso, em 2014 a cidade de Foz do Iguaçu foi listada como o terceiro destino de turistas estrangeiros do país e fica em primeiro lugar de visitantes estrangeiros na região sul. Então, um lugar muito movimentado. Essa história aconteceu em 1980. Então, tendo esses dados, você consegue ter noção da quantidade de pessoas que poderia já circular na cidade nessa época. Nessa década de 80, em 1980, o Mike tinha 4 anos e, como de costume, ele saía com o irmão mais velho e os amigos para brincar na rua em frente à casa onde ele morava. Naquela época era muito comum que crianças ficassem brincando do lado de fora, nas ruas, e até mesmo andassem pelo bairro sem a supervisão de adultos, pois se tinha uma falsa noção de segurança. A Helenilde, a mãe, conhecia todos os vizinhos, conhecia todas as crianças que eram amigos do filho e nunca tiveram nenhum problema na região. As casas não tinham também muros altos e as crianças muitas vezes saíam para brincar em outros campos e lugares, mas sempre que as mães chamavam, eles voltavam. No meio daquele ano, algo estranho começou já a acontecer. O pequeno Mike disse que tinha conhecido uma pessoa diferente, que ele só sabia identificar como tio. Quando ele saía para brincar na rua algumas vezes, ele contava que esse tio o levava. O Mike ficava desaparecido por algumas horas, porém ele acabava voltando. Quando ele voltava, estava tudo normal, não tinha nenhum sinal de agressão, de qualquer tipo de violência contra ele, nada. O menino também nunca disse nada estranho que tivesse acontecido nesse período. Ao ser questionado sobre esse tempo, ele apenas contava que estava com o tio, mas não sabia dizer exatamente onde ele estava e nem quem realmente era essa pessoa. Em algumas ocasiões, durante os meses seguintes, o Mike teve esses episódios de desaparecimento, sempre alegando ter ido a algum lugar com esse tal tio, e no final de outubro, a mãe comentou com o seu marido, o Antônio, sobre essa situação que estava acontecendo, achava já muito estranho. O pai também a alertou para que ela tivesse mais cuidado, ficasse sempre mais de olho no garoto, para que nada acontecesse com o menino, já que esses eventos eram considerados alarmantes. Quando foi então em 30 de outubro, o Mike estava conversando com a mãe, quando ele perguntou de repente se ele poderia ir embora, morar com o tio, pois o tio havia prometido dar roupas e brinquedos para ele.
A Helenilde então foi incisiva ao dizer que não e repreendeu o filho. 2 dias depois, já em novembro, que era um sábado, a Helenilde fez almoço, serviu aos filhos. O Mike estava sentado na sala assistindo televisão. O irmão mais velho dele foi tomar banho e a Helenilda colocou o irmão mais novo para dormir. Quando ela retornou para a sala, alguns minutos depois disso, ela viu que o Mike já não estava mais sentado na sala onde estava. Imediatamente, ela se lembrou que durante aquele dia, o garoto apresentou alguns comportamentos diferentes. Ele entrava e saía de casa e sempre sorrindo quando olhava para ela. Ela sentia que ele estava aprontando alguma coisa. E além disso, depois do almoço, ele a abraçou e beijou repetidas vezes. Ela então entendeu que possivelmente o seu filho não estava mais na sala porque alguém teria o levado. E provavelmente foi uma situação toda planejada. Mas mesmo assim, ninguém do lado de fora da casa viu nada estranho, nenhuma movimentação suspeita, e ninguém também viu o garoto saindo da casa. Porém, para a mãe, essa era a única coisa que poderia ter acontecido, já que o Mike não estava mais dentro de casa. Imediatamente, as buscas por ele se iniciaram com a ajuda de amigos, familiares e vizinhos, e logo eles se lembraram que um dia antes o circo havia chegado na cidade. Então boatos começaram a correr de que as pessoas do circo eram responsáveis pelo desaparecimento do garoto. Não é o primeiro caso de desaparecimento de crianças onde se relaciona um circo chegado na cidade à história do desaparecimento. Em pouco tempo, várias pessoas foram até o circo para fazer buscas pelo Mike. Isso acabou gerando uma confusão lá, e no fim daquele dia, 2 funcionários foram presos por suspeitas de envolvimento no desaparecimento, mas em seguida eles foram dispensados porque conseguiram provar que não estavam envolvidos nessa história. Desde o início das investigações, a polícia passou a culpar a própria família por não ter cuidado direito do menino, segundo eles. Principalmente depois de saberem sobre essa história do tal tio, que já havia causado alguns pequenos desaparecimentos temporários com o Mike. Isso nos meses anteriores. E mesmo assim, a mãe e o pai não tomaram uma providência para evitar esses encontros, e isso foi mal visto pela polícia. O tempo passou, as buscas continuaram durante alguns dias, nada sobre o menino foi descoberto, as buscas ficaram então cada vez mais espaçadas, até que não se tinha uma linha de investigação e nem lugares possíveis onde ainda não havia sido procurado. Durante então os anos seguintes, a família sempre teve certeza de que o Mike teria sido aliciado por esse homem, o tio, e após pegar confiança do menino, essa pessoa o levou para algum lugar, mas eles não sabiam onde esse homem morava, nem o nome dele, nem a aparência física para ajudar a procurar, e por falta de provas ou qualquer indício de que o garoto poderia ter seguido em alguma direção específica, o caso ficou parado. Depois de mais algum tempo, ocorreram boatos de que a própria mãe tinha, na verdade, doado o filho e que ela só tinha feito isso para aparecer nas mídias, em busca de algum tipo de fama. E esse boato foi tão forte que a polícia chegou a investigar a mãe. Essa linha de investigação acabou sendo posteriormente descartada porque não havia nenhum indício de que a própria mãe estivesse envolvida no desaparecimento do Mike. Conforme o tempo ia se passando, a mãe sempre ia até a delegacia para cobrar para que o caso do filho fosse novamente investigado, para que eles levassem mais a sério, segundo ela. Em algumas ocasiões o caso foi reaberto, mas ele acabava sendo sempre arquivado novamente algum tempo depois, pouco tempo depois. E o mais estranho nesse período é que os inquéritos que eram abertos para esse caso de desaparecimento acabavam simplesmente sumindo de dentro da própria delegacia. E ninguém sabia explicar como ou porquê. Segundo a família, isso teria acontecido diversas vezes. E devido a essas ocasiões, o inquérito sempre tinha que ser reaberto do zero novamente, até que ele desaparecesse.
Segundo uma entrevista, alguns anos depois, em uma data que não é especificada, a mãe recebeu uma denúncia de um homem que se apresentou para ela como sendo um funcionário de uma fazenda no Paraguai, uma fazenda muito grande, a qual os donos eram um grupo de médicos, advogados e juízes. Esse homem disse que nessa fazenda, crianças eram levadas para lá, essas pessoas donas da fazenda emitiam documentações falsas e levavam essas crianças para adoções clandestinas. E ele garantiu que o Mike passou por aquele lugar. A cidade de Foz do Iguaçu, onde tudo aconteceu, faz fronteira com o Paraguai, e a casa da família ficava consideravelmente perto. Então, essa informação de que ele tenha sido levado para um outro país não era tão distante da realidade. Essa testemunha chegou também a ir até a delegacia junto com a família, prestou seu depoimento, gravou também uma fita dando nomes e endereços. Mas, misteriosamente, esse material, essa fita e os documentos desse depoimento também desapareceram, assim como a testemunha. Em 1995, 15 anos depois do desaparecimento, o CICRID, o Serviço de Investigação à Criança Desaparecida, foi criado no Paraná. E eles são responsáveis por divulgar e investigar casos de crianças desaparecidas no estado todo. Quando a Helenilde, a mãe, foi até eles, ela descobriu que o caso do Mike, o seu filho, não tinha sido passado para eles, o que era bastante incomum, que esse departamento não tinha sequer o conhecimento sobre a história. E ela então deu novamente todas as informações que ela tinha, fotos, para que a história fosse registrada no banco de dados do CICRID. Só depois de alguns anos é que a primeira progressão de idade foi feita, mas o CICRID também nunca conseguiu chegar a uma conclusão sobre esse caso. Diante de tudo isso, essas questões estranhas, digamos assim, a família passou a acreditar que pessoas muito importantes e influentes estavam por trás da história. E por isso, nunca o caso era realmente investigado com bastante afinco, como se houvesse uma conspiração para encobrir o desaparecimento do Mike. Mesmo assim, a mãe nunca desistiu, continuava cobrando resultados das autoridades. Ela também levou o caso para emissoras de TV. Nessa época, o caso chegou a ganhar alguma repercussão, inclusive com emissoras estrangeiras ao redor do mundo, mas em vez de ajudarem a encontrar o menino, muitos passaram, na verdade, a condenar a mãe por certa irresponsabilidade de ter deixado o filho tantas vezes brincar sozinho na rua, sabendo que alguém o estava levando por algumas horas, mais de uma vez, mesmo ela não sabendo quem era essa pessoa, nem onde essa pessoa morava. Então ela passou a ser muito julgada por isso. Muitos a consideravam culpada pelo desaparecimento do próprio filho, em decorrência dessa desatenção com esses momentos. Porém, a mãe continuava lutando para conseguir reencontrar o filho Mike. Ela, em um determinado momento, chegou a se mudar de onde morava, ela foi para outros lugares, teve mais um filho. Porém, em algum momento entre 2005 e 2009, não é muito bem especificado nas fontes, o filho mais velho dela acabou falecendo em um acidente de carro que abalou ainda mais a família. Ela acabou se separando do marido também. Em meados de 2014, ela se uniu a uma mulher chamada Aldeleia Conceição, uma amiga dela, e juntas elas viram a necessidade que os familiares de pessoas desaparecidas tinham de receber suporte. Então elas criaram o GAFAD, o GAFAD, o Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos de Santa Catarina, que presta assistência para os familiares como ajuda psiquiátrica, psicológica e até financeira, algumas vezes. Em 2016, aos 57 anos, Helenilde, a mãe do Mike, faleceu depois de um AVC. E agora quem está à frente do caso e ainda luta para a divulgação na esperança de encontrar o Mike é a amiga dela, a Aldeleia, que trabalhava junto com ela nessa organização de ajuda aos familiares dos desaparecidos. Atualmente, esse caso é considerado um dos mais emblemáticos do Paraná e também é a ocorrência de desaparecimento infantil ainda em aberto mais antiga, que está sob os cuidados do CICRID. Com o passar dos anos, algumas progressões de idade foram feitas pelo DPPD de Santa Catarina, mas nenhuma pista que levasse ao paradeiro ou à solução do caso surgiu. A única teoria levada em conta nesse caso é que alguém se aproximou do Mike já com segundas intenções, e ao conseguir a confiança do garoto ao longo de vários meses, deixando sempre o garoto à vontade para ir embora quando quisesse,
após prometer brinquedos e roupas novas, o tio conseguiu convencê-lo a ficar e o garoto não reagiu. Já se passaram 44 anos que Michelangelo Alves da Silva foi levado da sua casa. Se vivo, hoje ele estaria com 48 anos. O seu destino ainda é um completo mistério, assim como situações que ocorreram durante o seu processo de procura. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.